Sim. Aliás, se reparares, o Porto está em primeiro lugar como eles. O Porto está nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter feito a fase de grupos que fez. O Porto chegou à final da Taça da Liga e não a ganhou por 1 minuto, aquele penalti estúpido no último minuto. E está na final da Taça. A época do Porto é muito melhor do que a do Benfica. Benfica... Começa agora mais um Chuta na Rede. Sejam bem-vindos ao programa que dá voz aos telespectadores da Bola TV. Em semana de jogos de grandes emoções, os temas escolhidos foram: já são conhecidos os finalistas da Taça de Portugal. Futebol Clube do Porto e Sporting vão encontrar-se em mais uma final esta temporada. O campeonato continua ao rubro na reta final. Neste segundo tema, vamos analisar a jornada 27. Para terminar, olhamos já para a próxima semana e perspectivamos o regresso das competições europeias. Queremos saber a sua opinião e dúvidas sobre os temas escolhidos para debater no programa de hoje. Por isso, participe através das redes sociais com a hashtag Chuta na Rede. E a aguardar para responder às vossas questões, tenho comigo, como já é habitual às quintas-feiras, o jornalista e comentador André Pipo. Olá, André. Olá, Carolina. Já estamos prontos para responder. Estamos prontos, vamos então ao primeiro tema de hoje. Jogadas as meias finais da Taça de Portugal, os resultados ditaram mais um clássico esta temporada. O Jamor será, como sempre, o palco de mais um grande jogo, Futebol Clube do Porto e Sporting. Um deles será o vencedor da prova rainha. Mas antes de olharmos para este jogo, que só acontecerá a 25 de maio, vamos conhecer as dúvidas que nos chegaram sobre as partidas que ditaram os finalistas, a começar pelo derby de ontem. E a primeira questão do programa de hoje é do Rui Estevinha, de Coimbra. A jogar assim, Bruno Fernandes pode ser o segundo jogador português a transferir-se por 100 milhões. Concorda? Sim, quer dizer, tendo em conta o valor da cláusula dele, tendo em conta o que ele tem jogado esta temporada, tendo em conta que quase carrega, isto bem sei que os treinadores e os presidentes não gostam de ouvir isto, carrega sozinho uma equipa às costas, mas é um bocadinho assim. De facto, ele é um líder, ele é o jogador que manda, que decide, que eleva o nível de jogo da equipa, que puxa pelos companheiros e, como se não bastasse, ainda decide, não é? E com golões. De modo que acho que sim, acho que Bruno Fernandes tem mostrado que vale onde interessa, que é no campo, porque é fácil brilhar em manchetes de milhões, de trilhões. Ele realmente ele mostra o seu valor onde conta, que é no relevado. Rui, eu julgo que essa referência é ao Ronaldo, não é o primeiro jogador, de facto. O Ronaldo foi o único jogador até hoje que protagonizou transferências de milhões, duas desse género, uma com 91 milhões e outra 91, e agora esta que 100 para uns, 117 para outros. Admito que sim, embora não seja fácil um clube pagar 100 milhões por um jogador, sobretudo um jogador que está a brilhar no campeonato português, mas que ainda não brilhou a grande altura nem com a seleção, nem na Liga dos Campeões, mas enfim, mas eu diria que se algum jogador português neste momento, perto por aquilo que tem feito no relevado, que é onde interessa, sim, uma transferência desse género, acho que sim, acho que é o Bruno Fernandes, sim. E achas que pode acontecer já agora neste mercado? Tenho algumas dúvidas, porque lá está, contam-se pelos dedos, se é que houve alguma, minha querida Carolina, quantos jogadores saíram pelos preços que estavam nas cláusulas, não é? E sobretudo estamos a falar de cláusulas destas, de 100, 120, 160 milhões, portanto isso é mais difícil. Quantos saíram até agora? Nenhum. O jogador mais caro que saiu daqui, é bom as pessoas terem isso em mente, para perceberem do que é que estamos a falar. Foi o João Mário, que saiu por 40 milhões do Sporting para o Inter. De modo que é percebermos isto. Portanto, agora fala-se muito de 100, 120, mas isso não é fácil. Portanto, vamos aguardar. Mas que o Bruno Fernandes, para concluir, está na iminência de uma grande transferência, acho que sim, acho que está, infelizmente, para o campeonato português. Seguimos então para a questão do João Matos, que nos escreve a partir de Lisboa. Não lhe parece que Sevillar foi mal batido no lance do golo? Não, sinceramente não. Já li, por acaso, depois dessa pergunta, fui ler várias opiniões nos jornais e ponho a do nosso colega João Pimpim, que fez ontem a análise ao Benfica. Ele diz que
Ele também mal batido, não é cruel dizer que ele foi mal batido com um remate daqueles, com uma violência daquelas. O que faz confusão é que ele parecia ter controlado, e João Pimpim escreve isso na bola, parecia ter controlado o ângulo, o canto onde a bola for entrar, portanto aquilo parecia. Mas quer dizer, aqui tem que privilegiar sempre quem tenta, porque já sabe que se não houvesse erros de guarda-redes não havia golos, mas acho muito forçado a tirar as culpas para cima do Sevillar, que aquilo não foi um remate, aquilo foi uma pedrada, portanto acho que ele não foi mal batido, sinceramente. Seguimos agora para a questão do José Amaro. Não, antes ainda temos uma questão do Célio da Graça sobre a primeira meia-final entre o Porto e o Braga. Foi justo o resultado do jogo entre o Porto e o Braga para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal? Não, Célio, não foi nada justo. Foi extremamente injusto. O Porto não merecia ter ganho esse jogo. O Braga merecia ter ganho até folgadamente. Jogou muito mais que o Porto. O Porto arriscou-se, pôs-se a jeito, convém dizer isso. Jogou com uma equipa que não é a equipa melhor do Porto. Fiou-se um bocadinho naquele resultado, que era um resultado volumoso, Carolina 3-0. Mas a verdade é que o Braga pode queixar-se de erros arbitrais que os houve e não foram poucos. O Braga podia, com uma arbitragem mais concentrada, menos errática, podia ter chegado ao intervalo a ganhar por 2-0. E aí não sei se o Porto tinha aguentado essa vantagem de 3-0, mas diga-se, volto a dizer, o Porto pôs-se muito a jeito. Percebe-se que à altura da época vem o Liverpool, há um derby na sexta, amanhã, com a Boa Vista, mas realmente não é a mesma coisa quando o Porto joga com André Pereira, com Fernando e com Adriano Lopes, não é a mesma coisa. Pelo contrário, é muito pior. Não se via um Porto tão dominado como se viu. Portanto, o resultado não foi nada justo, nada mesmo. O Braga merecia ter ganho até folgadamente o jogo e o Porto, de facto, pode agradecer uma arbitragem muito desinspirada, não é ter passado à final, que no conjunto dos dois jogos o Porto até foi melhor, mas de facto não ter sofrido sustos maiores. Porque a verdade é que o Porto também acabou por empatar. Uma chance, um gol. Mas soube a pouco ao Braga, de facto. E agora sim, vamos para a questão do José Amaro, de Malange. Depois do que o Sporting e o Futebol Clube do Porto fizeram antes de chegar à final, quem é o favorito para vencer a taça? Sim, favorito. É uma final, não é? Eu acho que se há algum ligeiro favorito é o Sporting, porque até pelo padrão dos últimos confrontos, o Sporting ultimamente tem ganho sempre ao Porto, nos jogos decisivos, seja meias finais, seja finais, e tem ganho já agora, ganho sempre, quase sempre da mesma maneira, que é no desempate por penaltis. Eu fui consultar, há uma grande vantagem do Sporting em finais com o Porto, no cômputo geral das finais, sejam taças da Liga, supertaças, taças de Portugal. Porto e Sporting jogaram por 9 vezes até hoje, o Sporting ganhou 7 e o Porto ganhou 2. As últimas 5 finais foram todas ganhas pelo Sporting e o Porto não ganha uma final ao Sporting desde há 19 anos, desde 2000. Ainda era o nosso selecionador, o Fernando Santos, treinador do Porto, venceu a final, não a finalíssima. E as finais que o Porto ganhou foi só o segundo jogo em finalíssimas. Portanto, o Porto tem ali uma espécie de trauma com o Sporting. Se alguém, o Sporting já ganhou uma final este ano ao Porto, não esquecer isso, no desempate por penaltis, e a verdade é que o Sporting tem ganho ao Porto. Os jogos decisivos, seja finais ou meias finais, tem ganho. Portanto, já moro, sim senhor, 50% para cada um, mas se eu tivesse que atribuir um favoritismo agora, atribuía ao Sporting. E é sobre isso também a próxima questão do Arão Mabidelo. Tendo em conta a tradição da Taça de Portugal no Jamor, quem chegará como favorito? Eu tinha preparado esta resposta. Eu estava convencido que o Benfica chegava à final, que a final ia ser Benfica-Porto e tinha de já fazer as contas, mas também, obviamente, ontem à noite comecei a fazê-las para o Sporting. Vamos lá ver. Em termos de Taça de Portugal, Porto e Sporting são equilibradíssimos. O Sporting tem 16 vitórias na Taça de Portugal, o Porto tem 16, o Porto vai para a final 30, o Sporting para a final 29, equilibradíssimos. Portanto, vão decidir quem vai passar para trás do Benfica. Como já vimos, o Porto no Jamor e o Sporting jogaram por 4 vezes, estão empatados. O Porto com o Benfica que era pior. Em 9 finais, o Benfica ganhou 8 e o Porto só ganhou 1. Portanto, aparentemente está mais equilibrado, mas fica aquela tendência recente, que é uma tendência muito nítida, quase ganha sempre o Sporting. Depois, há uma curiosidade também, é que a final vai ser disputada depois do último jogo do campeonato, quiçá decisivo para a atribuição do título, que é um Sporting-Porto. Imagina que o Porto ganha o campeonato. O Benfica é mais favorito neste momento, mas se o Porto ganhar o campeonato, vamos ter 3 Sporting-Portos seguidos, porque a última jornada do campeonato é a final da Taça de Portugal e será a final da Supertaça seguinte. Mas volto a dizer, tendo em conta a tradição, qual é o favorito, não consigo achar nenhum, acho que é um jogo de 50%.
destaque-se também, releve-se também um facto que não passa despercebido. O Sporting faz o pleno em todas as finais em 2 anos, jogou as 2 finais da época passada, Taça da Liga, Taça de Portugal, e chega às 2 este ano, em condições, sobretudo este ano, francamente difíceis, depois daquele defesa, da crise do Sporting. Temos de tirar o chapéu ao Sporting porque, apesar de tudo, apesar de não ter feito um jogo absolutamente brilhante ontem, quis mais e venceu o Benfica, graças a um golo do Bruno Fernandes. Mas não consigo encontrar um favorito claro para a final. Mas se me tivesse a dizer, mas um bocadinho, dizia o Sporting. Vamos então agora deixar um pouco de lado o tema de Taça de Portugal e vamos seguir para o campeonato e para a análise da 27ª jornada.